Bom, pessoal, então hoje a gente vai fazer uma aula um pouco diferente, né? Sem a participação de vocês, mas dando continuidade à matéria. Então nós vamos falar hoje ainda de dimensionamento de pilares, porém agora a gente vai abordar de uma forma mais prática. Na última aula a gente chegou a fazer alguns exercícios propriamente, né? Mas a gente vai aplicar ou vai contextualizar de uma forma um pouco mais ampla. Eu vou trazer alguns outros exercícios aqui para vocês hoje, dando uma clareada de todo o processo. E o interessante do método pilar padrão com curvatura aproximada, assim como outras metodologias, é que é um método que você vai cair numa rotina de cálculo, né, e essa rotina de cálculo vai ser muito tranquila de ser aplicada. Então, vamos lá, vamos ver como é que é esse processo, né? Bom, como eu falei para vocês, alguns exercícios, e dentre esses exercícios, nós vamos falar um pouco sobre esse daqui, ó. Esse exercício aqui é um exercício fenomenal. Basicamente, a gente consegue trabalhar esse exercício de algumas maneiras diferentes. Entre eles, né, entre essas maneiras, aplicar o método pilar padrão com curvatura aproximada, e também aplicar o método pilar padrão com capa aproximado. E esse exercício ele dá alguns valores um pouco diferentes. Bom, mas quando eu falo que dá algumas coisas diferentes, alguns valores diferentes, não se preocupem, que isso é natural do método. Então, só para a gente contextualizar, a gente tem aqui então a carga de cálculo, 320 tonelada-força, ou 3.200 kN, cálculo. A gente vai trazer esse exemplo para a nossa convenção de sinal. Na verdade, essa seção transversal, na nossa convenção, eixo Y vertical, paralelo ao maior lado, eixo X paralelo ao menor lado. Então a gente vai ter aqui o HX, e a gente vai ter na outra mão o HY. Então, o HY, maior lado, 65 centímetros. HX, menor lado, então, 35 centímetros. Show de bola. Então, dentro dessa análise, dentro dessa nossa convenção, a gente percebe que o MY está aqui. MSDY, né? Vamos colocar assim, né? MSDY. Joia. E esse MSDY está representado pelo nosso diagrama. 2 toneladas de força, 20 kN, 105 menos 105 kN. Joia. E outra coisa é o próprio comprimento do pilar. Então a gente vai adotar como referência pilar biapoiado. Então, diante disso, a gente já tem basicamente todas as informações que a gente precisa para poder dimensionar essa nossa estrutura. Então, dentro desse contexto de dimensionamento, a gente vai reescrever aqui uma nova página. Então, nós temos a nossa seção transversal, 35 HX, 35 centímetros, HY, 65 centímetros, show de bola. O diagrama de momento fletor que dá origem a todo esse processo foi dado pelo exercício, 20 kN, e aqui menos 105 kN. Aqui já tem um ponto muito interessante para a gente discutir, que é esse tal do menos 105 kN. Por que o exercício trouxe como referência esse valor numérico? Na verdade, isso daqui é uma convenção, né? Nós convencionamos, na verdade nem convencionamos, né? Na verdade, isso daqui para ser sincero, para confundir, de certa forma. Por quê? Porque o que a gente convencionou, o que a gente criou, qual regrinha básica que foi determinada? Os nossos momentos chamados de MA serão todos positivos e maiores.
os nossos momentos dito MB podem ser positivo ou negativo e serão sempre os menores momentos, ou iguais. Então, isso daqui determina muito o nosso problema. Por quê? Pô, meu MA está aqui embaixo e meu MB está aqui em cima, correto? Então, o que a gente vai fazer é estabelecer a nossa convenção de sinal para esse exemplo. Já que MA é sempre positivo, eu mudo esse sinal, positivo. Então, o diagrama de momento fletor aqui embaixo é positivo. E MB é negativo se tracionar do lado oposto de MA. E, de fato, ele traciona essa face, ao passo que MA traciona essa face. Então, MB vai ser negativo. Então, de cara, a gente já tem que MA é 105 kN/m. Nós temos de cara que nosso MB é o 20 kN/m. 20 negativo, porque aqui a gente mantém o sinal. E aqui é 105 positivo. Show de bola. Então, dentro da nossa análise, perceba que dentro da nossa análise, dentro do nosso do processo de dimensionamento de pilares, cara, primeiro passo, identifica os momentos fletores. Nos exercícios que a gente vai trabalhar, os momentos fletores são dados. Ah, professor, num caso prático. Cara, num caso prático, você vai lá num sujeito chamado pórtico espacial. Por exemplo, o sistema TQS tem, eu não sei os outros, mas a gente vai lá no pórtico espacial e vê o diagrama de momento fletor. Aquele diagrama de momento fletor é justamente o que a gente tem aí na tela. Basicamente, o que vocês estão vendo aqui na tela, na verdade, é o diagrama de momento fletor. É esses esforços que estão vindo, hora de vigas, hora de solicitações excêntricas ou de outras regiões, mas o pilar está sujeito a esse elemento, e isso é o que nos importa. Eu não falei para vocês, mas esse diagrama de momento fletor pode já estar, vamos dizer, majorado, tendo em vista efeitos de segunda ordem global. Por quê? O efeito de segunda ordem global, a gente enxerga o processo, mas no final das contas o que nós temos são momentos fletores majorados. Tá? A gente ainda vai tratar sobre isso de forma particular. Vamos voltar aí ao nosso problema. Então, nós temos um único momento fletor em torno do eixo. Nós temos um único momento fletor em torno do eixo Y, MSD, tá? Aqui já é o MSD, MSDY, então por consequência já é o nosso momento de cálculo. Joia. Qual que é o próximo passo? Então a gente fez uma primeira análise prévia do processo. O próximo passo, que eu gosto muito de levar em consideração, é a gente determinar a real esbeltez da minha estrutura. Por quê? Eu identifiquei, entendi o problema e tal. Agora que a gente vai começar a resolver. Lembra que eu falei com vocês que o método pilar padrão com curvatura aproximada, nós temos uma esbeltez limite de 90. Então essa esbeltez limite, o próprio nome já diz, tem que ser menor ou igual a 90, determina o nosso processo. Então, vou colocar aqui, determina o cálculo. Por quê? Porque se meu índice de esbeltez for maior do que 90, não adianta eu utilizar o método pilar padrão com curvatura aproximada ou com capa aproximada. Eu tenho que ir para o método geral, que não é o nosso caso aqui agora. Então, primeiro passo, antes disso, a gente está analisando um eixo apenas, então, de toda forma, eu vou colocar aqui em torno do eixo de análise, em torno do eixo Y, tá? Sempre, todos os nossos processos vão ser em torno do eixo Y. Então quer dizer que quando eu tiver flexão composta oblíqua, eu vou ter que fazer em torno de X, em torno de Y? Isto. Este é o processo, essa é a chave. Se você tiver dois momentos, dois cálculos. Se você tiver um único momento, um cálculo. Na verdade, o momento em torno de Y, ainda mais o Y, que é o eixo
de menor momento de inércia, é o mais preocupante, em via de regra, o que os programas computacionais vão fazer? Eles vão fazer em torno de y, onde tem a solicitação, e onde não tem, vão colocar no mínimo o momento mínimo. A gente teria que fazer esse processo também, mas manualmente, para a gente, de certa forma, ganhar um tempo, a gente vai fazer em torno de y. Mas, de antemão, você teria que fazer em torno de x para o momento mínimo. Tá? Então, vamos lá. O índice de esbeltez real é nada mais do que raiz de 12, já que minha seção é uma seção retangular, vezes LE, comprimento equivalente, dividido por H, que é Y, então aqui é HX. Eu acho que eu já mostrei em uma das aulas anteriores como determinar, como que cheguei nessa equação. Bem simples. Lembrando que o LE, vou colocar aqui de uma cor bem marcante, lembrando que o LL foi dado lá no início do exercício, mas vamos recordar que o LE, por ser um pilar biapoiado, então nosso comprimento equivalente, né? Não foi falado no exercício se era estrutura de nós fixos ou se era estrutura de nós móveis. Você falou que era um pilar biapoiado, e tanto estrutura de nós fixos ou nós móveis para o pilar biapoiado, o LE é o próprio L. Então, é 7,5 metros. Então, esse nosso problema, que é o índice de esbeltez Y, raiz de 12 vezes 7,5 sobre, quem que é o nosso HX? 0,35 metros. Metro corta com metro, e no final das contas, a gente vai ter... vamos fazer aqui, raiz de 12 vezes 7,5 dividido por 0,35, 74,23. Então, 74,23, esse é o índice de esbeltez. Está ok, pois está menor do que 90. Show de bola. Então, a nossa metodologia é válida. Agora, eu vou usar esse índice de esbeltez só para essa avaliação? Opa, não. A gente vai precisar desse índice de esbeltez ainda para determinar se eu vou aplicar ou não o efeito de segunda ordem local. Então, a gente vai guardar esse índice de esbeltez e a gente vai precisar desse índice de esbeltez adiante. Vamos lá, segundo passo. Opa. Colocar aqui, então perceba que a gente está construindo um fluxo, né? Então, segundo passo. Primeiro passo, cálculo do índice de esbeltez. Segundo passo, basicamente, eu gosto de iniciar o segundo passo com o cálculo do momento mínimo. Se eu tenho momento mínimo, eu já tenho subsídio para poder determinar quem que é o alfa B lá no índice de esbeltez limite. Então, segundo passo, vou lá e calculo o momento mínimo. Já sei quem que é MA, quem que é MB, quem é NSD, já sei todos os esforços, já estudei, né, lá de antemão. Quando eu recebi o problema, eu já vi isso. Só que o que a gente vai fazer agora é determinar o momento mínimo. Então, o momento M1D mínimo em Y aí a gente tem uma equaçãozinha, NSD vezes 0,015 mais 0,03 H. H é sempre o inverso do eixo que a gente está trabalhando, então é o HX. Então, o nosso momento mínimo, lembrando que sempre a gente tem que determinar o momento mínimo, 0,03 vezes 0,35 mais 0,015 vezes... Era o nosso NSD, se a gente retornar lá no probleminha, nosso NSD era 3.200 kN. Então, isso vezes 3.200 kN, dá 81,6 kN. Então, 81,6 kN. Show de bola! Terceiro passo, até marcar isso daqui. Isso daqui vai servir para quê? Cara, vocês vão ver. Opa! Vocês vão ver que esta informação também é importante no que tange
determinação do alfa B. Então, terceiro passo, cálculo do índice de desbeltez limite. Índice de desbeltez limite, lembrando, ó, recorda lá, índice de desbeltez limite, a gente lembra de cara que eu estou numa via, tem um radar, o índice de desbeltez limite faz a vez do radar. Então, é 25 mais 12,5 vezes excentricidade em y dividido por HY, que no final das contas, deixa eu já puxar uma setinha aqui, pegar aqui uma cor bem... Bom, a gente sabe que isso daqui, ó, gente, opa, deixa eu corrigir aqui, isso daqui é a excentricidade relativa em x, dividido pela excentricidade, desculpa, a excentricidade relativa em x, que isto daqui reflete para a gente nada mais que meu MSDY, excentricidade em x, dividido por NSD sobre HX. Show de bola! Então, esse momento fletor, essa equação pode ser substituída por essa excentricidade relativa. Porém, vamos voltar aqui ainda, nós sabemos que isto tudo é dividido por alfa B. Então, aqui em cima, essa parte superior está determinada. Vamos ver quem que é alfa B. A gente viu que o meu pilar é um pilar biapoiado sem carga transversal significativa ao longo do vão. Tá. Então, a condição A para a determinação do alfa B já pode ser, né, é válida, pode ser aplicada. Nós sabemos que o nosso momento mínimo ele é 81,6 kN/m. Opa, 81,6 ele é menor do que o maior momento fletor na minha seção. Então, eu já sei que a condição C, que é o alfa B igual a 1, não é válida. Então, o que eu vou fazer? Descarto a condição C, descarto a condição B, que é válido só para pilar engastado, e a gente fica com a condição A. O que a condição A fala para a gente? Que o alfa B ele é determinado por 0,6 mais 0,4 MB sobre MA. Quem que é MB? 20 negativo. Quem que é MA? 105 positivo. Então, a gente tem aqui um alfa B, né, fazendo essas contas. Vamos lá, ó, fazer essa conta aqui. 20 dividido por 105 menos 0,19 vezes 0,4,6 mais a resposta 0,52. Então, 0,52. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que meu alfa B ele tem que estar entre 1 e 0,4, que é a condição, né, da condição A. E o que isso quer dizer? O que a gente acabou de encontrar? A gente acabou de encontrar um número dentro dessa faixa de valor. Aí vocês me perguntam, se fosse 0,2? Cara, se você tivesse encontrado aqui qualquer valor menor do que 0,4, você ia utilizar o 0,4. Se você tivesse encontrado aqui qualquer valor maior do que 1, você ia utilizar 1. Todos os valores dentro dessa faixa 0,4 e 1, a gente vai adotar esses valores. Então, esse passa a ser o meu alfa B. Primeiro passo ok, segundo passo ok, terceiro passo ok, quarto passo. O que consiste esse quarto passo? Na verdade, o quarto passo é a gente pegar toda a bagagem que a gente teve, né, até esse momento e aplicar. Né? A gente vai comparar primeiro, será que o índice de desbeltez limite ele é maior ou menor que o índice de desbeltez real? Beleza, faltou a gente calcular ainda o índice de desbeltez limite, mas o processo está pronto, é só substituição de valores. Vamos substituir o valor e a gente vai para o próximo passo. Então, substituindo o valor, opa, vou pegar uma outra cor aqui. O índice de desbeltez limite, 25 mais 12,5 vezes MSDY. MSDY a gente viu que na verdade sempre, deixa eu voltar aqui,
sempre que a gente falar em momento fletor aqui, é o maior de todos, tá, gente? Eu tenho dois momentos, o menos 20 e o 105. Aí eu teria que fazer para o menos 20, teria que fazer para o 105, mas aqui é em modo. Bom, mas o que adianta eu fazer para menos 20 se o 105 é maior e o meu resultado aqui ele vai dar o maior para o maior valor. Então aqui vai ser sempre o meu MSDA. Vamos colocar aqui, ó. MSDA. Fechou? Então a gente já vai lá para o próximo. Então vai ser 105 dividido por 3.200 kN, aqui é kN metro, kN aqui embaixo, vezes o HX, que é 0,35 metro. Só beleza, não atrapalha a visão de vocês, aí não pode. Então 0,52, que é o nosso alfabeto, e no final das contas, gente, o que a gente vai ter? Vamos fazer a conta? Então, vamos lá. 105 dividido por 3.200 vezes 0,35 vezes 2,5 mais 25 dividido por 0,52 vai dar 50,33. Vou anotar aqui para vocês, 50,33 nada, que é adimensional. Então, gente, a gente cai no passo que eu falei para vocês, ó. Então, pessoal, a gente vai cair naquele processo, então fiquem atentos aqui agora. Eu vou pegar o índice de desbeltez real, meu carro está trafegando a via naquela velocidade. O radar vai captar o quê? O radar vai me dar multa se eu ultrapassar aquela velocidade. Então, pensem, um radar, o limite dele é 50,33. Qual a velocidade que eu estou? 80 ponto alguma coisa, né? Isso, vamos ver aqui agora. Vou voltar aqui, ó. A gente vai ver que o índice de desbeltez aí, 74,23. Ou multou. Seria mais ou menos isso, né? Multou, levou uma multa. Bom, mas voltando. Então, quer dizer que, de uma forma mais bonita, mais lúdica, né? Vou colocar assim, ó. Quer dizer que o índice de desbeltez limite é menor do que o índice de desbeltez real, portanto, devemos calcular o efeito de segunda ordem local. Aí, beleza. Agora, você pode perguntar, professor, o que significa isso? Isso significa que o nosso quarto passo que é o finalmente praticamente, quarto passo, olha que beleza, que é o cálculo do mtot, né, momento total. Então quer dizer que no cálculo do meu momento total eu vou utilizar a equação cheia, que é alfa B vezes MSDA mais NSD vezes 1 sobre R vezes LE ao quadrado sobre, deixa eu tirar isso aqui, senão vocês vão achar que é Z, LE ao quadrado sobre 10. Isso tem que ser maior do que o MSDA ou M1D mínimo. Isso aqui é uma regrinha básica, uma regrinha geral. Então, o que a gente... Opa, não quero comprar nada não. Vida de professor tá danado. Ficar comprando lápis de cor online para dar aula para vocês não dá não. Acho que esses dois aqui já estão suficientes. Vamos lá. Então, meu MSD total, show de bola. O último passo do nosso processo. Só que pensem o seguinte, nesse último passo, que é o MD total, a gente tem que calcular a curvatura e a gente tem que calcular também outras informações. Não é isso? Então, na verdade, o que dá trabalho nesse momento fletor total é se eu tiver que dimensionar o efeito de segunda ordem local. Vamos lá. Sabendo que a curvatura
Então eu já vou entrar tentar determinar a curvatura. É uma equação geral de 0,05 sobre H. Se a gente está tratando do momento fretor em torno de Y, a geometria é sempre a perpendicular ao eixo de análise. Então 0,5 mais ni, isso tem que ser menor ou igual a 0,05 sobre H. O H é quem? De novo, HX. Show de bola. 1 sobre R. Na verdade, vamos fazer, antes da gente ir para 1 sobre R, eu preciso determinar esse sujeito aqui. Ó. Este sujeito, que é a força normal adimensional, que é o meu NSD sobre o FCD vezes AC. NSD a gente já sabe, 3.200 kN. FCD, cara, lá no início do exercício, tá aqui, concreto de 20 MPa. Show de bola. Estava esquecendo esse detalhe. Então, ó, vou colocar um negocinho aqui, ó, 20 MPa é nada mais do que 20.000 kPa. Por que eu gosto de fazer essa transformação? MPa é Newton por milímetro quadrado. Então, aqui eu tenho 20 Newton por milímetro quadrado. kPa, ele é nada mais do que kilonewton por metro quadrado. Então, eu tenho 20.000 kilonewton por metro quadrado. Por que eu faço essa conversão? Porque percebo que minha unidade aqui no 3.200 é kilonewton. Então, eu preciso de alguma coisa aqui, kilonewton, para cortar ele. Então, vou colocar aqui 20.000, 2, 3. E eu preciso agora de um metro quadrado para cortar aqui. Quem que é esse metro quadrado? É o AC. Então, vai ser 0,35 vezes 0,65 metro quadrado. Esse vezes esse dá metro quadrado. Então, vocês podem usar aqui a convenção que vocês acharem interessante. Na minha cabeça, o negócio funciona assim. Então, eu gosto de trabalhar assim. Pode ser... É uma volta que eu dou? Pode até ser, mas a gente acaba se acostumando com esse processo. Então, vamos calcular isso para a gente ver o que vai dar. O que vai dar? Ó, 0,35 vezes 0,65 vezes 20.000, 2, 3. Detalhe importante, ó. Vou voltar aqui na tela. Isso daqui é FCD. E esse daqui é FCK. Então, isso dividido por 1,4. Então, isso dividido por 1,4. 3.200 dividido por isso. 0,98. Vou ter que verificar de novo. 20.000 vezes 0,35 vezes 0,65 dividido por 1,4. 3.200 dividido por isso. 0,98. Olha que beleza, cara. 0,98. Tá bem solicitado. Tá bom. Quem tiver dúvida nesse entendimento que eu acabei de falar, tem uma aula também que eu falo sobre isso. Para que serve esse força normal dimensional? Cara, isso daqui é um parâmetro de projeto importantíssimo para vocês. Tá? A gente ainda vai fazer uma aula de sistema computacional, vocês vão ver que isso daqui é informação essencial. Então, 1 sobre R, 0,005 sobre o HX, que é 0,35, vezes 0,5 mais 0,98. E isto vai nos dar, vamos lá, 0,98, na verdade, é a resposta, né? Resposta mais 0,5 vezes 0,35. 0,005 dividido por isso dá 9,653. Vou colocar assim, vezes 10 a menos 3. E isso a gente tem que comparar ainda com 0,05 dividido por... Vou fazer aqui em cima. 0,05 dividido por 0,35 dividido por 0,35 vai me dar 0,014,3. Então, quem é menor? Menor todo lado de cá. Aqui, ó.
Este é o menor. Por quê? Deu 0,009653 e esse deu 0,14. Então a gente vai adotar esse valor lá no processo de cálculo do método pilar padrão com curvatura aproximada. Então está pronto. Praticamente está pronto. Ó. Lá o nosso último passo, o mtot. O nosso mtot. Então, mtot é igual a alfa B 0,52. MSDA, cara, MSDA que a gente já encontrou que era o 105, né? NSD 3.200 kN, que é 105 kN metro, nem coloquei a unidade, né? Mas, e o nosso índice, o nosso curvatura padrão 9,65 vezes 10 a menos 3. 9,653 vezes 10 elevado a menos 3. LE 7,5 ao quadrado sobre 10. Cara, o mtot vai ser igual a... Aí a gente vai novamente dimensionar. Calcular 7,5 ao quadrado dividido por 10 vezes 9,653 vezes 10 elevado a 3, menos 3, desculpem. Tem um menos ali, mas eu acabei suprimindo sem querer. Vezes 3.200 mais 0,52 vezes 105, 228,35 kN/metro. Show de bola. Então quer dizer que o meu momento fletor de cálculo, vai ser esse? Não sei. Por que não sei? Porque eu tenho que fazer uma comparação aqui ainda. E essa comparação é, esse valor, ele é maior que MA? MA é 105. Ele é maior do que o M1D mínimo? O M1D mínimo era 80 e... Vamos ver aqui, 81,6. Então, show de bola aqui, ó. 81,6 kN/metro. Pronto. Então, de fato, a gente cai naquela situação, de fato, o meu momento fletor total é 228,35 kN. Só que isto pelo método pilar padrão com curvatura aproximada. Cara, vou dar um spoiler aqui, né? Tem que dar um spoiler na nossa aula. Se eu for dimensionar isso pelo método capa, a gente vai encontrar algo aproximadamente de 210, 218 kN/metro. A gente vai ver isso na cena dos próximos capítulos. Porque, na verdade, o método, né, capa aproximada, ele é um pouquinho mais preciso do que o método pilar padrão com curvatura aproximada. Mas aí já fica esse spoiler da próxima matéria, né? Beleza? Então, tá aí. Isso daqui é o que a gente usaria para dimensionar a taxa de aço. Bom, vamos então para um outro exercício. Né? Esse exercício é um pouco mais completo, que na verdade a gente, né, envolve dois momentos fletores, então também envolve duas análises, dois processos, e, né, ele é um pouco mais completo. Então vamos dar uma olhadinha nele aí. Ó. Esse daqui é o nosso exemplo. Então digamos que você tem, deixa esse de lado aqui, que esse é o próximo. Então digamos que a gente tem aqui no momento fletor uma carga de 2.100 kN, um pilar com 3 metros de altura, momento fletor em torno de Y, em torno de X, segundo essa e essa conformação, beleza?
Então vamos lá para o nosso processo, para a nossa rotina de cálculo. Opa, aqui, deixa eu tirar isso daqui, na verdade. Próxima aula a gente vai determinar a taxa de aço de todo mundo. Então vamos lá. O NSD, a gente viu que é 2.100 kN. A gente viu que em torno de X, que é o nosso MSDX, nós temos um diagrama típico de 70 no topo e 40 na base. Opa. 70, 40, então 70 kN e 40 kN. Depois a gente pensa a respeito de valores propriamente dito. Então, em torno de Y, que é o meu MSDY, nós temos algo semelhante, né? Só que em torno de Y é 50 e 60. 50 no topo e 60 na base. Então, joia. 50 no topo, 60 kN na base e 50 kN no topo. Vamos para a nossa convenção de sinal. Na nossa convenção de sinal, vamos começar aqui em cima. Já sabemos que o maior momento é o MA e já sabemos que o menor momento é o MB. Então, de cara, tracionando no lado oposto de MA, negativo, tracionando MA positivo. Aqui é a mesma coisa, já sabemos que MA e MB. MA positivo, MB tracionando o lado oposto de MA, negativo. Você lembrar o seguinte, se um diagrama de momento ele faz um zigue-zague, é porque um está tracionando um lado e o outro está tracionando o outro. Se o diagrama ele não faz um zigue-zague, se ele tem uma conformação geométrica tipo retângulo, triângulo, trapézio, então vai ser positivo ambos, tá? Então isso daqui é uma conformação onde traciona um lado e traciona o outro lado, lados opostos. E aqui é um ponto onde eu não tenho esforço nem de tração nem compressão, ponto de transição. Então já identificamos MA e MB, MA e MB, show de bola, já identificamos NSD. De cara também já vamos aproveitar e vamos determinar, sabe quem? Quem são o FCK e qual que é a seção? Seção transversal. A gente vem aqui, seção 20 por 60 e o FCK 30 MPa. Beleza. Seção. Seção 20 por 60. Eita. 20 por 60. O FCK 30 MPa. Tudo que a gente precisa para poder resolver o problema está aí na tela. Vamos, conforme eu falei para vocês, ó, primeiro passo. O que esse exercício tem de diferente do outro? Que a gente vai ter que fazer um cálculo dobrado. Por quê? Primeiro passo, calcular o índice de esbeltez real. Índice de esbeltez real em torno de x. Raiz de 12 LE, a gente viu que já era os 3 metros, dividido por HY. Isso vai nos dar a raiz de 12 dividido por 3, vezes 3 dividido por 0,60 metros. Metro corta com metro, adimensional. E aqui nós temos em torno de y, lambda y igual a raiz de 12
Eu vou substituir o LE, que é os mesmos 3 metros. Aí vocês podem perguntar, professor, pode ser outro valor? Pode. Depende da condição de contorno. Aqui nós estamos tratando como idênticos. 3 metros. E H, X. E isso é o raiz de 12 vezes 3 metros dividido por 0,2 metros. Show de bola. E isto é igual. Vamos fazer as contas. Vamos lá. Raiz de 12 vezes 3, 10,39 dividido por 0,6. Então, 17,32. E raiz de 12 vezes 3 dividido por 0,2, 51,96. Está aí na tela para vocês. Esses são os índices de esbeltez, ou esbeltezes, em torno de X e em torno de Y. Isso daqui a gente vai consultar daqui a pouco. Então, nós vamos para o próximo passo. Segundo passo. M1 de mínimo. Aí a gente tem M1 de mínimo em X, que é o meu NST 2100 kN vezes 0,015 mais 0,03 HY, que é o 0,6, sempre é trocado. Esse aqui é X, aqui é o HY. E o meu M1 de mínimo Y é 2100 kN, 0,015 mais 0,03 vezes 0,2. Vamos fazer a conta? Vamos junto lá, ó. 0,03 vezes 0,6 mais 0,015 vezes 2100, 69,3 kN. De novo, embaixo. 0,2 vezes 0,03 mais 0,015 vezes 2100, 44,1 kN. Show de bola. Tá aí os valores. Vamos comparar? Vamos comparar. Comparando X 69,3 com o momento fletor atuante em X. Momento fletor atuante em X, o maior é 70 kN. Então, para X, o momento fletor mínimo é menor. E para Y? Vamos lá também. Para Y, 44,1, a gente já viu que o momento fletor em Y, o menor deles é 60. Então, cara, o momento mínimo não é menor, não é maior do que ninguém. O mínimo é mínimo mesmo. Ele respeita o nome, né? Ele faz jus ao nome. Então a gente não vai usar ele para nada, tá? Ele não vai servir de referência para a gente. Então, se a gente fez o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, índice de esbeltez limite. Índice de esbeltez limite em torno de X, 25 mais 12,5 vezes, já vou colocar aqui direto MSDX sobre NSD vezes HY. Pronto. Vamos adotar, vamos trabalhar com essa equação aí, né, de uma forma geral, né? A gente já trabalha com ela aqui desmembrada, fica melhor. Então, isto é 25 mais 12,5 vezes MSDX. A gente viu que o maior momento fletor é 70 kN, dividido por 2,100 kN, vezes o HY, que é 0,6. Show de bola. Falta determinar esse sujeito aqui. O alfa B, o momento mínimo não é mínimo, não é menor do que, não é maior do que ninguém. Então, a condição C já não é válida, a condição C não é válida, a condição B não é válida, a condição C não é válida porque o momento mínimo ele é menor mesmo, né?
ele não sobressai em torno de nenhum dos momentos. A condição B não é engastado, não trata-se de um pilar engastado, então a gente cai na condição A. Quem é a condição A? A condição A é igual ao exercício anterior, alfa B é igual a 0,6 mais 0,4 MB sobre MA, show de bola. A gente já tem esses valores. Para esse pilar, vamos voltar lá, ó, 70 está aqui, ó, mais 70 menos 40, o MB é menos 40. Então vai ser 0,6 mais 0,4 vezes menos 40 sobre 70. E aí a gente vai ter 40 dividido por 70 vezes 0,4, 0,37. 0,37. Opa, aqui deu um negócio legal. Por quê? Lembra que eu falei com vocês que 0,4 alfa B, né, o alfa B tem que estar entre 0,4 e 1, é isso? O 0,37 é menor. Então, vou fazer aqui um risquinho, só para vocês entenderem. Esse número aqui não é válido. O 0,4 toma a vez aqui do nosso valor de referência alfa B. Então, na verdade, o 0,4 é quem vem aqui dividindo. Então, o índice de esbeltez X é nada mais do que, aí eu já vou fazer o cálculo aqui para vocês. Está lá, ó, 70 dividido por 2.100 vezes 0,6 vezes 12,5, 25 mais, dividido por 0,4, 64,24. Aí, ó, alfa 64,24. Adimensional, então esse é o índice de esbeltez limite. Deixa guardadinho aqui. Vamos fazer o índice de esbeltez limite em torno de y. É muita conta, gente. Isso é fato. Índice de esbeltez limite em torno de y é 25 mais 12,5. Ah, surgiu uma pergunta aqui na minha cabeça. Que eu acho que é uma pergunta que vocês fariam. Mas o alfa B não é o mesmo? Não necessariamente. O alfa B pode ser diferente. Não tem... são como se fossem dois pilares. Faz jus aí a umas condições de contorno idênticas, material idêntico, mas pode dar valores distintos. Então, a gente tem que dimensionar tudo no meu MSD Y, dividido por 2.100 vezes 0, que era o HX, que é 0,2. Já até substituí aqui. Eu posso até substituir esse MSDY pelo valor que convém a ele, né? Que a gente já tem essas informações. E a gente volta aqui, vamos voltar lá no meu diagrama de momento fletor. Eu sei que em torno de Y 50, 60, 60 é o MA. Então é ele que vai entrar no meu cálculo. E 60. 60 sempre em módulo, é positivo, o MA vai ser sempre positivo, dividido por alfa B. Então, na verdade, a nossa dúvida, a nossa incógnita é o alfa B. Cai na mesma situação, o momento mínimo não atende, né, ele é menor que o momento atuante, a condição B, ele não é pilar engastado, então a gente cai na mesma situação de alfa B igual a 0,4, 0,6 mais 0,4 MB sobre MA. Quem é MB? Tem que voltar lá. 60, 50, menos 50 e 60. Então, vamos novamente. Menos 50, menos 50, mais 60. O que isso vai nos dar de informação? Resolvendo isso daqui, alfa B igual a menos 50 dividido por 60 vezes 0,4, 0,26666. Então, 0,27.
fazer de novo, 50 dividido por 60, 4 vezes isso, 0,6 menos isso, 0,27. Ou seja, alfa B tem que estar entre 1 e 0,4. Se estiver abaixo desse número, 0,4 é a sua referência. Então, a gente cai semelhantemente ao índice de esbelteza anterior, ao alfa B anterior. Isso é coincidência, tá? Então, vai ser 25 mais 12,5 vezes 60 dividido por 2,100 vezes 0,2 sobre 0,4. Isso nos dá, vou fazer aqui, 60 dividido por 2,100 vezes 0,2 vezes 12,5 mais 25 dividido por 0,4, 67, vamos colocar assim. Então, o índice de esbelteza limite, 67. Show de bola, já tem as duas informações que eu precisava. Então, o índice de esbeltez limite em Y 67 e em X 64,24. Vamos para a próxima página. Então, lambda Y 67, lambda 1x 64,24. O que eu vou fazer aqui agora? Vou lá consultar os índices de esbeltez. Tá aí, ó, em X 17,32 e o outro 51,96. Cara, olha só que legal. Para a gente comparar o Y, 51,96 era o meu índice de esbeltez real. E aqui 17,32. Cara, todos eles são menores do que o índice de esbeltez limite, ou seja, a velocidade na via é menor do que a velocidade do radar. O que isso significa? Não temos efeito de segunda ordem em nenhum eixo, em nenhum dos eixos. Show de bola. Em meias palavras, o meu mtot para todos os dois eixos, x e y, vai ser nada mais do que alfa b ma. Vamos lá para o quarto passo. Quarto e último passo para o cálculo dos esforços, tá? Ainda falta a taxa de aço, que a gente vai fazer a próxima aula só resolvendo a taxa de aço. Quarto passo, determinação do mtot. Então, momento total em x, e vamos colocar aqui o momento total, o mtot, em y. Cara, o que isso significa? Significa se eu não tenho momento de segunda ordem local, efeito de segunda ordem local, alfa b ma, x, e aqui alfa b ma, y. Ambos, o alfa b é 0,4. Mtot em torno de x, vamos ver que 70, o maior momento fletor, e o outro 60. Então, em y 60. Então, a gente volta lá. Então, é 70 kN, e aqui 60 kN. E isso vai nos dar 24 kN. E isso daqui vai nos dar 28 kN. Então, pessoal, o que a gente tem são momentos fletores menores do que o próprio momento fletor A. Então, ele fala que, no mínimo, a gente tem que respeitar o maior momento fletor na seção ou o momento fletor mínimo, o que for maior entre eles. E a gente sabe que, em ambas as situações, o MA é o maior. Então, no final das contas, meu momento fletor total em X é o próprio 70,
e o meu momento fletor total em Y é o próprio 60. Pronto. Resolvido mais um exemplo. E esse exemplo considerando então momento, né, flexão composta oblíqua. Agora, aproveitando, olha só que legal. Pegamos o mesmo pilar, aqui é um outro exemplo ainda desse mesmo pilar, esse mesmo pilar, e em torno de Y, ao invés de ter aqueles 50 kN, tem um zero. Vamos aproveitar praticamente todas as informações do exercício anterior nesse exercício. O que a gente vai fazer aqui já que eu já tenho o índice de Beltré, já tenho as informações básicas, não mudou o momento máximo, né? A gente tem aqui informações, digamos, privilegiadas, né? Vamos lá para o nosso terceiro exemplo. Terceiro exemplo. A única coisa que mudou, a gente tem as mesmas informações anteriores. Pilar simplesmente apoiado, 3 metros de vão, que é 20 centímetros, 60 centímetros, só que o que muda, o MSDX é a mesma coisa, 70 e menos 40, 70 no topo, menos 40 na base, 70 kN/metro, 40, então aqui é menos 40, aqui é mais 70, era a mesma coisa, não é isso? Deixa eu voltar aqui para ver. Mesma coisa, 70, 40, é isso mesmo. Então, só em torno de Y que mudou. O momento fletor em torno de Y agora, 60 e 0. Então, esse daqui é um diagrama positivo. Esse é meu MA. E esse é meu MB. Novamente, esse é meu MA. E esse daqui é meu MB. Show de bola. Agora, a gente pode aproveitar as informações anteriores. Vamos colocar aqui informação em torno de X e em torno de Y. Em torno de X, o índice de Beltré real, a gente viu que era 17... Tem aqui... 17... Cadê? O momento fletor mínimo não muda. 17,32 e outro 51,96. Então aqui 17,32, 51,96. Não muda, cara. HX é o mesmo, HY é o mesmo, o comprimento é o mesmo. Coincidentemente também, o índice de Beltré limite também não muda. Por que que não muda? Porque se a gente vier aqui, né, o meu momento máximo na seção é o mesmo, o alfa B é o mesmo, porque o momento MV é o mesmo, MA é o mesmo, então meu índice de Beltré é 64,24. 64,24. E aqui não posso falar a mesma coisa. Por quê? Porque meu momento mudou. Meu alfa B pode mudar. Então, o que tem de diferente desse exemplo para o outro é o meu alfa B. Cara, meu alfa B aqui não é a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer? Eu já vou partir para a análise do meu índice de Beltré limite em Y. Então, meu índice de Beltré limite em Y, a equação é a mesma.
O restante aqui em cima também coincidente ao mesmo, porque o MA é o 60. Aqui continua sendo os 2100. Aqui continua sendo também o 0,20. O que vai mudar é o sujeito alfa B. Cara, se esse alfa B for 0,4, beleza, você cai na mesma situação. Mas se não for, aí não podemos terminar o problema ali. A gente tinha condição, né? Se a gente for pensar, mudou a condição de contorno? Não. Deixou de ser um pilar simplesmente parado? Não. O momento mínimo mudou? Não. Ele é maior do que o momento antes? Não, porque o meu MA não mudou. O MB mudou. O MB é 0. Tá. Então, cai na mesma condição. Condição A para determinação do alfa no alfa B. Joia. Só que, vamos lá, ó, alfa B é igual a 0,6 mais 0,4 vezes MB sobre MA. MB é quanto nessa história? Aí é que está. O MB é 0, se o MB é 0, tudo é 0. Isto tudo aqui é 0. Então, o meu alfa B se resume a 0,6. Show de bola. Aqui é que muda toda a história. Porque o índice Beltrés é 25 mais 12,5 vezes 60 sobre 2,100 vezes 0,2 dividido por 0,6. Isto, meus amigos, vai dar... Vamos fazer a conta aqui agora? 60 dividido por 2,100. 60 dividido por 2,100 vezes 0,2 vezes 12,5 mais 25 dividido por 0,6, 44,64. Ah, rapaz, aqui o negócio mudou. Aqui mudou 44,64, né? Ó, então, 44,64. Por que que aqui muda toda a história? Porque é como se o radar tivesse sido reconfigurado. Só que a velocidade sua manteve, né? A velocidade limite abaixou. Vamos voltar ali para ver? Olha só que interessante. Seu índice de esbeltez real 51,96. E o limite seu passou a ser agora 44,64. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na nossa comparação, comparando o índice de esbeltez real, o índice de esbeltez limite, que é 44,64, ele é menor do que o índice de esbeltez real, que é 51,96. Isto significa que devemos calcular os efeitos de segunda ordem local. Show de bola! O que isso reflete? Reflete que o quarto passo muda apenas para o TOT X. Por quê? Desculpe, total Y. Por que apenas para o total em Y? Porque a gente já viu que aqui não mudou. Aqui meu mTOT permanece os 70 kN/m. Não mudou nada, nada. Só que em torno de Y o negócio mudou. E na verdade o momento fletor solicitante em torno de Y mudou. Então aquela equação alfa B M A mais NSD vezes 1 sobre R LE ao quadrado sobre 10, essa parcela aqui, ó, eu vou ter que calcular. Eu não vou desprezar essa parcela. Show de bola. E aqui também meu alfa B mudou. Então vamos ir nos pormenores desse processo. Então 1 sobre R, 0,05 sobre o H, aqui é X, vezes 0,5 mais lambda 0,05,
tem que calcular, isso daqui tem que ser menor ou igual a 0,005 sobre hx. Show de bola. Só que para calcular isto, vai ficar meio embolado aqui, mas o processo, vocês entenderam, é um processo bem simultâneo. Meu NSD, já vou colocar aqui direto, 2100 dividido por FC 30.000 kPa sobre 1,4, a minha seção continua sendo 0,2 vezes 0,6. Beleza. Novamente, tem um videozinho aí que mostra, né, para que serve isso tudo aí, cara. Dividido por 1,4, isso tudo que é 2100 dividido pela resposta, 0,82 aproximadamente. 0,8167. Para ser mais exato, eu vou pegar esse 0,167, substituir na equação e calcular a curvatura. Então, a curvatura é igual a 0,005 sobre o HX, que continua sendo 0,2, mais 0,5 vezes 0,5, 0,8167. Então, 0,005, 5 mais 0,167, vezes 0,2, 0,05 dividido 0,05, né? Dividido pela resposta, 0,01898. Opa, aqui tem um negócio. Isso tudo aqui tem que ser menor ou igual a 0,005 sobre 0,2. Que isto é igual a 0,05.2, 0,025, 0,025. Show de bola, ok, posso usar esse valor, ok. Então, meu mtot é igual a 0,6 vezes... Então, nós temos aqui o 0,6 vezes 60, mais 2.100 vezes 0,01898 vezes LE ao quadrado. O nosso L, 3 metros ao quadrado sobre 10. Pronto. Isto todo esse processo para a gente chegar no momento fletor total. Então, vamos lá, 9 dividido por 10 vezes 0,01898 mais 0,6 vezes 60. 36,01. 36,01 kN metro. Cara, eu vou até fazer de novo. Tô acreditando, né? Dividido por 10 vezes 0,1898 vezes 2.100 mais 0,6 vezes 60. Ah, errei. É 71,87. Pô, deu até uma dor no coração. Você faz tudo isso para depois dar um momento menor do que o momento atuante? Caramba! Aí não, né? Então deu 72 kN metro. O que eu vou fazer agora é comparar. Isto tem que ser maior do que o MA e o M1D mínimo. A gente já sabe que o meu MA é 60, e a gente já sabe que o M mínimo é menor do que 60, então automaticamente 72 passa a ser o nosso mtot, nosso momento fletor total. Show de bola! Então, pessoal, percebam que a gente fez 3 exemplos, 3 procedimentos semelhantes. Óbvio, um não consideramos efeito de segunda ordem local, o outro consideramos, um fizemos cálculo em torno de um eixo, o outro fizemos cálculo em torno de 2 eixos. Só que no final das contas, o objetivo é sempre determinar um momento fletor. O momento fletor que vai dar origem à taxa de aço. Na próxima aula a gente vai aplicar, a gente vai pegar esse momento fletor e determinar a taxa de aço
para esse sistema, né? Então eu vou ensinar vocês a determinação da taxa de asco. Também não tem nada complexo, acho que com uma aula a gente consegue matar. E com isso a gente parte para o método pilar padrão com capa aproximado, que ó, facinho, tranquilo de fazer também. Então, pessoal, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e espero que tenha sido claro, né, todo o processo de ensino, tá? Mas nos vemos na próxima aula. Um grande abraço para vocês